Nós sabemos a importância do trabalho, né? O trabalho é bastante fundamental para a vida de muita gente. E é sob a perspectiva do trabalho, da cidadania e também da santidade que nós vamos nos debruçar nesse mês de agosto. Pois é, estamos começando mais uma série temática aqui nesse mês de agosto no nosso podcast Vamos Juntos, uma vez que todo mês de agosto aqui, quem já acompanha a gente há um tempo sabe, é mês da gente falar do nosso grande Dom Bosco. E como nós já tratamos sobre tantos assuntos relacionados a ele, nós estamos inaugurando então uma nova série que se chama Bons Cristãos e Honestos Cidadãos. Se você já conhece a vivência salesiana, sabe que esse mote é muito conhecido. Essa expressão, bons cristãos e honestos cidadãos, é muito conhecida de todos nós. Mas se você não sabe muito sobre a vida salesiana, vai ser um prazer te apresentar essa série exatamente sobre essa perspectiva. Bons cristãos e honestos cidadãos. Acho que já dei todo o spoiler do mês de agosto, mas o nosso episódio de hoje vai focar na santidade nas pequenas coisas, dentro do mundo do trabalho e das responsabilidades. E aí, preparado para saber um pouquinho sobre isso? Então, vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos! Olá, meu povo lindo, povo de Deus, eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e sejam todos muito que bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. É com muita alegria que eu acolho todos vocês aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé. A você que chegou agora, que é ouvinte novo, tô ligado que você que está acompanhando a gente pelas rádios aí, talvez esteja escutando o nosso episódio pela segunda ou terceira vez, ou mesmo pela primeira, então seja muito bem-vindo e bem-vinda. A você que está vindo pela internet também, meu abraço, meu carinho. Nós estamos muito felizes em acolher você aqui. Esse espaço, o podcast Vamos Juntos, é um espaço de crescimento para todo mundo. Tanto para a gente que elabora as pautas, que pensa, que faz as pesquisas e apresenta, como para vocês aí que compartilham e escutam tudo isso e com certeza também interagem a partir dos pensamentos e das ações que vão vir depois de cada episódio, depois de cada experiência que vocês têm aqui. É muito feliz a nossa experiência e eu estou muito animado com essa série que a gente está começando. Todo ano, no mês de agosto, a gente toca um pouquinho sobre a vida de Dom Bosco. E nesse ano nós estamos com um enfoque específico sobre bons cristãos e honestos cidadãos. É uma frase dita por Dom Bosco quando ele vai elaborar o oratório, ele vai elaborar o sistema preventivo, as suas missões iniciais. Ele já entende que o objetivo dele é formar bons cristãos e honestos cidadãos. Gente, antes de entrarmos no tema, só dizer a vocês que nós estamos aí em outros lugares que a gente pode se encontrar. Além da sua rádio maravilhosa que você está me ouvindo, a gente também está na internet maravilhosa de meu Deus. Basta procurar a gente no Spotify ou também na Deezer, também no Apple Podcasts. A gente está em vários lugares esperando por vocês. Além disso, estamos também no Instagram. E lá no Instagram a gente tem uma pegada a mais. Não sei se você sabe, todo domingo, um certo Padre Neto, que é esse que está falando com vocês, eu gravo ali uma pequenininha reflexão sobre a liturgia do domingo. Isso vai fazer a gente se aproximar mais e com certeza ter mais uma opção de reflexão que vai te ajudar tanto a você que vai à missa quanto a você que já foi à missa naquele domingo. E eu espero que vocês curtam, que vocês interajam com a gente lá e inclusive também deem sugestões sobre os episódios que virão. Vai ser muito bacana saber o que você quer ouvir, quais são as suas dúvidas. E nesse mês de agosto nós estamos nessa série nova, Bons Cristãos e Honestos Cidadãos, e o episódio de hoje é exatamente esse: trabalho e responsabilidade, santidade nas pequenas coisas. Nosso foco aqui hoje vai ser a gente entender o que é que o trabalho, o que é que a responsabilidade tem a ver com a perspectiva de santidade. Será que isso é relacionável mesmo?
A gente escuta tanto dos pais, quando é mais jovem, né? Que a gente tem que ser responsável, que o trabalho é importante, pererê parará. E o que é que isso tem a ver com santidade? Bom, não sei se vocês sabem, mas tem sim. Puxando lá da Bíblia, de maneira bem sucinta, bem resumida, nós vamos apresentar aqui os principais ensinamentos da igreja sobre o trabalho humano, para que a gente entenda o que é que a igreja está nos ensinando sobre o trabalho, o que é que isso tem a ver aí com a nossa vivência. Bom, desde o Antigo Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus, já apresenta o próprio Deus como um trabalhador. Afinal de contas, ele cria tudo. Inclusive descansa no 7º dia. Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança e dá à humanidade o trabalho de cultivar e guardar o jardim, que é o jardim do Éden, né? Onde o ser humano foi colocado com a missão de trabalhar. Está lá no Gênesis 2, versículo 15. Então, a partir daí, a gente vai ver que o trabalho pertence à condição de origem da humanidade. E ele ainda vem antes do pecado. Então, tem gente que diz que hoje em dia a gente trabalha porque a gente pecou, então a gente é obrigado a trabalhar, mas não tem nada a ver, viu? A função de organizar, de fazer manutenção da natureza, da criação, já era nossa antes da gente pecar, viu? Foi Deus que nos mandou. O trabalho deve ser, então, honrado, porque ele evita a nossa indigência e dá condições de vida digna para a gente, como a gente lê lá em Provérbios 10, versículo 4. O trabalho é importante, a gente sabe disso, mas Deus é fonte de vida e é o objetivo final da gente. Portanto, é mais importante a gente ter um tempinho a mais com Deus, de descanso com Ele, do que a gente ter grandes lucros sem Ele. Também está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Então, o ponto mais alto do ensinamento bíblico sobre o trabalho é o mandamento do repouso lá no sábado, porque ele defende todo o povo de Deus que trabalha. Ele dá à humanidade a oportunidade de descansar, de conviver, de voltar-se para Deus. Assim a gente vai se tornando mais humano quando a gente equilibra trabalho e descanso também. Até o próprio Jesus também foi reconhecido em referência ao seu trabalho, quando a gente lê lá em Marcos capítulo 6, que ele é o carpinteiro, capítulo 6, versículo 3, viu? Vão lá ver. Quando Jesus, inclusive, se refere à sua missão de evangelizar e de restabelecer a vida, ele define isso tudo como um trabalho. Ele diz lá em João, capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, já vemos que o trabalho tem aí a ver um pouquinho com a santidade, tem um pouquinho aí a ver com Deus. E o trabalho vivido segundo essa vontade, a vontade de Deus, e como um serviço aos irmãos e irmãs, se torna então um meio de santificação. Por isso que nenhum cristão deve se sentir no direito de não trabalhar e de viver às custas dos outros. E São Paulo, minha gente, foi muito objetivo nisso. Quem não quer trabalhar não deve também comer. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 10 ao 12. É muito engraçado, assim, a gente imaginar como é que São Paulo teria escrito, com que espírito ele teria escrito essa frase. Vão lá pesquisar na Bíblia, 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Bom, gente, só que não está somente na Bíblia a questão do trabalho. Também, com o passar do tempo, a igreja foi ensinando algumas coisas sobre o trabalho. Inclusive, no século XIX, no ano de 1891, um certo papa chamado Leão, que não é o 14, mas foi o Leão 13, ele publica uma encíclica chamada Rerum Novarum. Foi a primeira encíclica do Papa com temática social. E por que somente nesse tempo, né? Porque em 1891 estava acontecendo, não somente naquele ano, mas naquela época ali, estava acontecendo o grande processo de industrialização. As grandes fábricas, grandes indústrias estavam começando a surgir pela Europa e pelo mundo inteiro. Então aí o Papa tinha que dizer uma palavra sobre aquilo. Uma vez estava acontecendo um verdadeiro massacre e desequilíbrio na vida dos trabalhadores dessas fábricas, dos metalúrgicos, enfim, do povo que trabalhava, né? Além dessa encíclica, outras que se seguiram também reafirmaram os princípios muito universais e que ainda hoje
tem grande atualidade sobre a importância do trabalho, a dignidade dos trabalhadores e também dos seus direitos. Essa encíclica e as próximas que surgiram após ela mostram assim de um jeito muito profético a defesa da dignidade dos trabalhadores que devem ser respeitados e não apenas considerados como força de trabalho e de produção. Eles são, antes de tudo, pessoas. Então, o que dizia a Rerum Novarum? Vamos pegar um trechinho aqui para a gente ler? Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do cristão. O trabalho do corpo, pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto de vergonha, faz honra ao homem, porque lhe oferece um nobre meio de sustentar a vida. O que é vergonhoso e desumano é usar os homens como vis instrumentos de lucro, e não os estimar, senão na proporção do vigor de seus braços. Isso nos disse o Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, número 12. Olha que coisa forte, né, gente? Realçar a dignidade da pessoa, porque ele é gente, ele é cristão, é importante diante do trabalho. Vocês imaginam, gente, que as pessoas antigamente, no tempo da Rerum Novarum, era tratada apenas como força de trabalho, como se depois que não estivesse trabalhando não valesse mais de nada. Será que hoje é assim ainda, hein? Vou deixar vocês com essa pensata aí. Bom, mas também o trabalho é apresentado como essencial. Afinal de contas, depende do trabalho, o desenvolvimento da cultura da gente, né? Vocês sabem, a humanidade, do jeito como a gente conhece, está toda subsidiada pelo mundo do trabalho. Mas, infelizmente, também existe no nosso meio a exploração do trabalhador e também dos meios de produção, né, da natureza, e isso também tem que ser revisto. Tanto que no Concílio Vaticano II, já na década de 60, em 1960 e pouco, os bispos afirmaram desse jeito na Gaudium et Spes, número 35. Dizia assim: a atividade humana, do mesmo modo que procede o homem, assim para ele se ordena. Com sua ação, o homem não transforma apenas as coisas e a sociedade, mas realiza-se a si mesmo. Aprende muitas coisas, desenvolve as próprias faculdades, sai de si e eleva-se sobre si mesmo. Este desenvolvimento vale mais do que os bens externos que se possam conseguir. Bonito, não é não? Por isso que o trabalho possui uma dimensão espiritual. Com o trabalho, a pessoa pode participar da obra criadora de Deus. O trabalho humano possui, então, uma dimensão social, porque cada um depende e se beneficia do trabalho dos outros. E esse benefício não se restringe somente ao presente, ao momento atual, mas também a gente é beneficiado por trabalhos que foram realizados no passado e deixamos também contribuições importantes para os que vêm trabalhar depois de nós. Bacana isso, né, não, minha gente? E aqui, então, a gente vai entendendo o que é que a doutrina da igreja, o que é que o ensinamento bíblico tem a ver com a gente, né? Inclusive, a gente quer agradecer aqui ao Dom Wilson, que é o bispo de lá de Taubaté, em São Paulo, Dom Wilson Angotti, porque ele foi uma das fontes da nossa pesquisa, né? Pesquisamos sobre a doutrina social da igreja, a relação que existe entre o trabalho e a nossa fé. Nós encontramos, então, no site da CNBB, um texto dele que é a doutrina da igreja sobre o trabalho e que está muito legal. Também foi fonte de inspiração para a gente aqui nesse nosso episódio de hoje. Sim, mas e Dom Bosco? Nós estamos aí falando sobre o trabalho e essa série tem uma homenagem a fazer a Dom Bosco e até agora nada, né? Pois é, minha gente, tem muito a ver com Dom Bosco, sim, essa série e esse tema do trabalho. Até porque a vida de Dom Bosco permeou aí muito a perspectiva do trabalho. Dom Bosco guardou dentro de si essa vivência do trabalho desde a sua família. Afinal, a família dele era de trabalhadores rurais, de agricultores. Seu pai, sua mãe, sua avó, seus irmãos, ele também, foram todos agricultores, trabalharam com a terra, produzindo, seja a partir da vaquinha que eles tinham, seja a partir da própria terra que eles plantavam para vender o que colhiam na feira. Pois é, Dom Bosco foi um trabalhador desde pequenininho.
Foi trabalhar também na fazenda de seus familiares quando era adolescente, de uns primos de sua mãe. Depois ele volta para sua casa. E aí quando ele entra no seminário, ele vai também trabalhar, viu? Não é só estudar não, porque o seminário antigamente era pago, sim senhor, sim senhora. Então Dom Bosco vai começar a trabalhar de engraxate, de padeiro, de tudo nessa vida, de alfaiate também. Assim ele vai aprendendo várias profissões. Ele é um jovem aprendiz, né? Só que, claro, que em outra modalidade completamente mais difícil do que hoje em dia. E porque ele trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Então, para ele era muito cansativo. Mas ele aprendeu que trabalhar realmente, de fato, foi bem importante para ele. Além do mais, todo esse aprendizado vai culminar na própria vida dele, quando ele ensina isso para os jovens. E aí existe um caminho para nós de santidade, que também passa pelo trabalho a partir de Dom Bosco. Tanto que o cumprimento dos deveres para a perspectiva de santidade salesiana não se dá apenas em fazer as obrigações comuns do dia a dia. Os deveres, na visão de Dom Bosco, vão também passear pelos valores morais. Por exemplo, se você faz todos os seus trabalhos escolares, da faculdade, enfim, se você se esforça no estudo e busca tirar boas notas, você está avançando também na sua santidade. Contudo, se você faz tudo o que eu falei ainda agora, mas você não joga o lixo na lixeira, não se preocupa com ecologia, não respeita os mais velhos, você está então perdendo grandes chances de avançar na sua intimidade com Deus. Assim, cumprir bem os deveres, ou seja, trabalhar, é um ponto importante que vai implicar em tudo aquilo que você é e faz. O trabalho, cumprir bem o seu dever, é a busca por utilizar de forma edificante todo o tempo que você tem. É não ter vergonha de mostrar a sua religiosidade, por exemplo, nas coisas comuns que você for fazer, mas também aonde você estiver. Cumprir bem o dever é respeitar e valorizar as diferenças, sejam elas religiosas, sejam elas de estilo, de orientação sexual, de cor de pele, cultural. Cumprir bem o dever e viver a santidade é também divertir-se de maneira santa e não prejudicial nem a você nem a seus irmãos. O tal do bullying aí tem que ser cancelado. É, em resumo, cumprir de verdade, com bom senso, aquilo que a gente tem de fazer, exercendo o papel do bom cristão e do honesto cidadão. E como Dom Bosco era muito dedicado à vida dos seus jovens, ele passa no oratório a começar a educar não somente matemática, não somente línguas para os meninos, mas também ensinar para eles uma profissão. Pois é. Por quê? Porque muitos desses jovens que iam para o oratório de Dom Bosco eram trabalhadores informais. E aí, alguns deles passavam por muitos apuros por não saberem trabalhar direito. E às vezes estavam lá no oratório, mas não trabalhavam em lugar nenhum e como não sabiam fazer nada, ficavam aí à míngua, né, jogados à própria sorte, o que causaria neles, logicamente, uma vida de delinquência e de indigência, já que eles não trabalhavam, não tinham como se sustentar. Então, o que é que acontece? Dom Bosco, em sua engenhosidade, começa a criar escolas profissionalizantes, fazendo com que a galera trabalhasse, aprendesse não somente línguas e aritmética, e história e geografia, mas também se dedicassem aos estudos profissionalizantes, aprender uma profissão. E aí essa galera saía para trabalhar. No entanto, direito trabalhista, que é bom, meu bem, não havia. E ainda mais focado na juventude, né? Que também nem era considerada. Então, percebendo tudo isso, no ano de 1852 é firmado um contrato que se torna assim histórico lá na Europa e no resto do mundo. É o que a gente consideraria o primeiro contrato de trabalho da era moderna já escrito. Pois é, Dom Bosco firma um acordo com algumas partes. E o trecho que a gente pode encontrar na internet desse documento, que foi escrito inclusive à mão, diz assim: convenção entre o senhor Giuseppe Bertolino, mestre pedreiro, residente em Turim, e o jovem Giuseppe Odísio, natural de Mondovì,
com a intervenção do reverendo sacerdote Giovanni Bosco e com a assistência e fiança do pai do dito jovem, no caso o Vicêncio Odísio, natural de Girácio, domiciliado nesta capital. Esse texto, como vocês acabaram de ouvir, é o primeiro contrato, como a gente disse, de aprendizagem criado então por Dom Bosco. Ele descreve as partes envolvidas no contrato, como a gente viu, né? O contratante, o funcionário, no caso jovem, educando lá de Dom Bosco, o seu professor, no caso Dom Bosco, e o pai da criança, pai do adolescente, que também era o fiador nessa história toda. Aí Dom Bosco aparece, além de mediador, também como testemunha desse contrato. No que é que tinha esse contrato? Tinha o horário que esse menino ia entrar, que ele ia sair, a hora de descanso, como ele devia se comportar lá dentro. Era um contrato de trabalho mesmo. Por que que isso foi firmado? Porque muitos jovens acabavam cansando demais no trabalho. Eram mesmo colocados para trabalhar por várias horas a fio. E isso era um problema seríssimo para a vida deles. Além do que, a saúde mental desses meninos ia para o beleléu, né? Além da física. Então, Dom Bosco, ao afirmar isso, ele garante não só a profissionalidade do menino, como o tempo que ele deve ter para estudar, para descansar, para aprender, para poder trabalhar. Isso é maravilhoso, né? Vendo como Dom Bosco era muito focado nessa questão do trabalho, nesse episódio hoje a gente está vendo isso, né? Vocês estão percebendo que um santo não se constitui somente de reza. Tem outros caminhos que Deus vai nos levando. E no caso de Dom Bosco, ele levou os jovens pela educação, mas também pelo trabalho. E aí, minha gente, essa história todinha foi para contar para vocês e falar para vocês da importância do trabalho no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade. É nas pequenas coisas que a gente vai aprendendo a ter cada vez mais responsabilidade e perceber que isso é muito importante para a nossa vida. Afinal, o trabalho digno santifica a gente. E aí é importante que a gente reforce a nossa responsabilidade nos trabalhos que a gente for realizar. Principalmente para os jovens a quem me dirijo, na questão dos estudos, também na organização de seu quarto. O dever bem cumprido vai ajudar a gente a realizar tarefas bem cumpridas. Mesmo que os trabalhos sejam difíceis, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja comprido, é importante a gente fazê-los bem, a gente cumprir bem os deveres. E por que isso? Porque sempre vai se produzir algo de importante. Sempre vai se produzir algo de bom. Seja naquilo que a gente for fazer, seja em nós mesmos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, guardem no coração a importância do trabalho em Dom Bosco, a importância de a gente ser bons cristãos e honestos cidadãos, principalmente a partir do campo do trabalho e da responsabilidade no trabalho, nas pequenas coisas. Assim a gente vai se tornando santo. E o trabalho é tão importante para nós, minha gente, que a oração mais oficial da igreja, que é o ofício divino, ou a liturgia das horas, é considerado um trabalho, né? Ofício divino, um fazer, um trabalho divino. E aí a igreja utiliza-se da oração enquanto trabalho, enquanto um dever cristão. Você tem cumprido bem as suas orações, tem cumprido bem os seus trabalhos. Dom Bosco orientou uma fórmula de santidade para São Domingos Sávio, que nesse podcast a gente já repetiu em muitos episódios. Primeiro, estar sempre alegres. E segundo, cumprir bem os seus deveres. Nada demais, né? Simples, assim a gente vai ser santo. Estar alegres porque o coração da gente sabe que Deus nos ama. Então, quando a gente tem essa consciência, a partir da oração, a gente consegue muito bem ser feliz. E depois, o cumprimento muito perfeito, muito certinho dos nossos deveres, vai ajudar a gente a ser mais e mais responsável, mais e mais caridoso, dedicado, mais e mais cristão. Vale a pena, tá bom? Então deixa essa preguiça de lado, acabou as férias, vamos embora se dedicar ao estudo, ao trabalho, fazer bem aquilo que a gente tem que fazer com amor. Já dizia Dom Bosco, quando a gente trabalha com amor, nós estamos rezando com as mãos. É isso aí. Espero que vocês tenham uma semana muito maravilhosa, sejam muito felizes nas atividades que vocês estiverem fazendo e já vou dizendo que encontrarei com vocês nas próximas semanas, continuando essa série em homenagem a Dom Bosco, nesse mês de agosto, mês de nascimento de Dom Bosco, a série Bons Cristãos e Honestos Cidadãos.
Conto com vocês nos próximos episódios, espero que sim, para seguir vivendo a vida com muita responsabilidade, muito trabalho, muita santidade em tudo isso. O convite está feito. Vamos juntos?